Pessoal, bom dia, boa tarde. Mais uma vez, Moca, encerrando aqui a matéria desse bimestre, gente, né? Nós tínhamos na última aula falado lá de números binomiais, e aí com isso agora a gente emenda essa parte de binômio de Newton, tá? Sobre essa parte da matéria, gente, binômio de Newton, o que vai acontecer aqui? Desde antes do Enem, né, quando a gente estava naqueles vestibulares mais tradicionais, assim, né, daquela época lá, binômio de Newton já não era uma coisa muito cobrada, tá? Muito cobrada. Agora, então, para Enem, menos ainda, tá? Então, vamos só pegar o básico aqui, tá? Porque depois também eu vou te mostrar que outros caminhos que você pode estar tomando aí, que seriam, talvez bem mais demorados, mas que vai te dar condição de acertar aí qualquer coisa, né? Que às vezes talvez seja muita coisa para investir numa matéria que não tenha uma incidência tão grande assim. Então, vamos lá, binômio de Newton. Primeira coisa, vamos fazer dar uma pensada aqui em relembrar produtos notáveis, tá? Deixa eu mudar aqui, ó. Então, olha só, produtos notáveis, você passou aí desde o seu ensino fundamental aprendendo pelo menos, né? Quer dizer, você começou aprendendo o A mais B ao quadrado, né? E aí você decorou lá que isso daqui é quadrado do primeiro, né? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok, tá? Sem problema nenhum. Te ensinaram também o A mais B ao cubo. Deixa eu dar um espaço aqui, ó. A mais B ao cubo. Mas esse aí, às vezes a maioria não decora. E eu falo, tá certo também, se não decorar tá de boa, porque o que é o A mais B ao cubo? É o A mais B vezes A mais B vezes A mais B, né? A mais B vezes A mais B é A mais B ao quadrado, você já sabe de cor. Então você pega esse resultado aqui, fecha no parênteses e coloca vezes outro A mais B. Certo? Aí você vai chegar nessa expressão aqui. Mas caso você tenha decorado, né, ele vinha assim, A ao cubo, né, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Certo? O que eu preciso para a gente conseguir entender essa matéria aqui? A gente vai pensar agora em reescrever essas contas que a gente já era acostumado, mas de uma forma mais completa e mais inútil, tá? Mas nesse momento é necessário, tá? Então olha só, eu vou pegar essa expressão do A mais B ao quadrado e vou escrever de uma forma diferente, tá? Eu vou escrever assim, ó, você percebe que tem um termo que tem A e B, e tem um termo que só tem A e tem um termo que só tem B, né? Tem termo que tem número aparecendo. Tem termo que não tem. É porque é o 1, né? O 1 invisível aqui, não precisa escrever 1 vezes uma letra. Mas vamos escrever esse 1 multiplicando e vamos fazer aparecer termo em todos. Por exemplo, onde só tem o A, no fundo, é como se tivesse o A e o B. Só que o A está ao quadrado, né? E o B é como se tivesse elevado a zero. Porque B elevado a zero, né, vai dar 1. E 1 multiplicando não importa. Então esse B elevado a zero não vai afetar em nada. E vamos ressaltar aqui o 1 que está invisível ali multiplicando. Tá? Aí mais. Mesma coisa aqui, o 2AB. Também vou fazer outra escrita inútil. Eu vou destacar aqui os expoentes do A e do B. Tá? Por exemplo, o expoente do A aqui é 1 e o expoente do B também é 1. Eu não preciso escrever isso. Isso é meio inútil, né? Mas vamos aqui seguir o show de inutilidade primeiro para você entender. E aqui eu também vou escrever como potência de A vezes B. Só que o B é ao quadrado mesmo, né? O A é como se tivesse elevado a zero. E o coeficiente que multiplica o A é o nosso 1 invisível. Certo? Então, olha só. Eu escrevi a resposta do A mais B ao quadrado de um jeito bem mais desnecessário, né? Mas pelo menos
ganhou um padrão. Você pode ver, ó, que tem todos os termos tem A e B. Vamos perceber todas as coisas importantes que existem aqui, para você notar. Ó. Deixa eu até mudar aqui. O que você vai reparar aqui? Primeiro, todos têm A e B. Por quê? Porque eu estou resolvendo uma potência de A mais B, certo? Então, todos os termos têm potências de A e B. Segunda coisa, os expoentes do A, né? Claro que eu posso reembaralhar esses termos aqui em qualquer ordem, né? Mas eles estão numa ordem onde o expoente do A diminui. Ó, A ao quadrado, A elevado a 1, A elevado a 0. Enquanto isso, o expoente do B aumenta. B elevado a 0, B elevado a 1, B elevado a 2. Certo? Repare também que a soma dos expoentes que eu coloco, tá? Em todos os casos, deu 2, porque eu estou elevando a 2. Certo? Repare também que eu tenho 3 termos, sendo que eu elevei a 2, então deu 1 a mais. Certo? E a última coisa que você vai reparar, mas que agora não vai fazer sentido, são os coeficientes. 1, 2, 1. Isso aqui vai ser importante. Tá? 1, 2, 1. Você já viu isso aqui em algum lugar. Depois eu vou te mostrar. Vamos pensar a mesma coisa para o de baixo. Tá? Vamos pensar aqui a mesma coisa para o A mais B ao cubo. Então, olha só. O A mais B ao cubo é isso daí. Né? E reescrevendo de uma maneira mais inútil, né? Mais desnecessária, digamos assim. São potências de A vezes B. Né? São potências de A vezes B. A vezes B, A vezes B, A vezes B, A vezes B e A vezes B. Tá lá. Como é que são essas potências? Ó, eu nem preciso olhar a linha de cima, tá? Eu vou escrever, na verdade, já está escrito, né? Se eu quiser eu olho, mas eu não vou olhar. Olha só, por exemplo, o expoente da primeira letra aqui, eu vou escrever de forma decrescente. Então, eu estou elevando a 3, então começa com 3. Aí vai para 2. Aí vai para 1. Aí vai para 0. Tá? Claro que na prática a gente não precisa escrever A elevado a 0. Por isso que aqui no último termo não tem o A aparecendo. Enquanto isso, o expoente da segunda letra vai aumentando. Mas não esquece que começa do 0. Tá? Depois você começa do 1, vai dar errado. Então, 0, 1, 2, 3. Pronto. Só faltam os coeficientes. Os coeficientes são 1, 3, 3 e 1. Então você já percebeu uma lógica aqui, tá? Vamos tentar destacar as mesmas coisas que aconteceu aqui, ó. A soma dos expoentes que eu coloco, né, vale 3. Vale 3. Por que a soma vale 3? Porque eu estou elevando a 3. Tá? Mas isso é dos expoentes que eu coloco. Às vezes você vai fazer um exemplo que ao invés de um simples A e um simples B, já vai ter aqui dentro do parênteses, por exemplo, um A elevado a 4. Aí eu vou ter aqui um A elevado a 4 elevado a 3. Aí depois que você fizer a conta, a soma não vai dar 3, mas aí é por culpa que já tem um expoente dentro do A. Tá? Eu estou dizendo só o expoente que a gente escreve aqui por cima. Não é o resultado final, não. Depois você vai ver um exemplo. Então, ó, a soma dá 3, que eu estou elevando a 3. Apareceram 4 termos, porque eu estou elevando a 3. Então, aparece um termo a mais. Né? E esses coeficientes aqui? 1, 3, 3, 1. Tá? Só falta a gente atribuir um padrão para os coeficientes. Porque para as letras e para as potências eu já percebi. Se eu perceber agora um padrão para os coeficientes, eu já consigo fazer qualquer binômio de Newton de cabeça. Não, de cabeça não, porque a escrita é muito grande, né? Você só mentalizar e ditar é meio complicado. Mas você seria capaz de, se te der um pedaço de papel, você escrever, né, o binômio, o desenvolvimento aí do produto notável inteiro, sem ter que ter decorado nada. Então, esses coeficientes, gente, a saída vai estar aqui, ó. Agora que eu liguei minha foto, esqueci. Ah lá o Moca, o webcam, né, tudo. Então, olha só. Aqui que vai estar a saída. Aqui que vai estar a saída. Perceba que, ó, vou escrever de novo aqueles lá mais rapidinho. Quando eu escrevi, por exemplo, o A mais B ao quadrado, né,
quando eu escrevi o a mais b ao quadrado, isso aqui é o nosso triângulo de Pascal, né? Deu a quadrado mais 2ab mais b quadrado. Vou escrever do jeito simples mesmo, tá? Cadê os coeficientes? Cadê os coeficientes? Os coeficientes, ó quem eram aqui. Aí os coeficientes eu vou destacar. 1, 2, né? E 1. E onde que eu tenho isso? Aqui, na linha do triângulo de Pascal, ó. 1, 2 e 1. Qual linha? Espera aí, lembra que a contagem começa do zero, né? Então, linha 0, linha 1, linha 2. E justamente quando eu elevei a 2. Então, quando eu elevo a 2, os coeficientes que aparecem são os mesmos coeficientes que estão na linha 2 do triângulo de Pascal. Certo? Quando eu elevei a 3, deixa eu trocar de novo aqui. Quando eu elevei a 3, olha o que que deu, né? Deu a mais b ao cubo. Como é que ficou aquilo ali? Foi a ao cubo, né? Mais 3a quadrado b, mais 3ab quadrado, mais b ao cubo. E quando eu fiz isso, né? Vamos destacar agora aqui os coeficientes. Quem são os coeficientes aqui, ó? Os coeficientes são o 1, o 3, outro 3 e o 1. E se você for ver, são exatamente esses coeficientes aqui, ó, que estão na linha 3 do triângulo de Pascal. Porque lembre-se, né? É linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Então, quando eu elevei a 3, apareceram aí os termos que estão justamente na linha 3 do triângulo de Pascal. 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Certo? Ah, mas e quando é com sinal de menos aqui, que fica aquele monte de negativo aqui? Não tem negativo aqui. Não, pois é, aí é por causa das alterações que já tem dentro do parêntese, tá? A gente vai fazer um caso assim. Então, por exemplo, vamos tentar escrever agora o binômio assim, a mais b elevado a 6. A mais b elevado a 6 vai ficar meio gigante. Mas para você entender aqui, ó, a mais b elevado a 6, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Como seria o desenvolvimento, vou colocar aqui embaixo, que eu não sei se vai caber, né? De um a mais b elevado a 6. Como seria o desenvolvimento de um a mais b elevado a 6? De cabeça, assim, né? Pseudo-cabeça, né? Que eu vou ditar a resposta. Eu não sei ditar a resposta de cabeça, mas eu consigo escrever ela tranquilamente. Primeiro, são potências de AB, né? São potências de AB. Então tem um AB aqui, outro, né? Mais outro AB aqui, vou deixar um espaço para o coeficiente, tá? Mais outro AB aqui, né? Mais outro AB aqui. Quantos termos, hein? Não tenta decorar. Olha sempre para o a mais b elevado ao quadrado, que você sabe de cor, e olha sempre ele como referência. Ó, o a mais b ao quadrado tinha 3 termos. Então a quantidade de termo é 1 a mais do que o expoente. Então aqui a quantidade de termo tem que ser 1 a mais que o expoente. Tem que ter 7 termos. Já desenhei 4, né? Então vou colocar aqui o 5, o 6 e o 7. Tá aí os meus 7 termos. Como é que são os expoentes? Ah, tinha um negócio que um crescia, o outro diminuía, eu esqueci qual que é qual. Olha para o a mais b ao quadrado que você sabe de cor. Olha para o a mais b ao quadrado que você sabe de cor. Ó, o a é 2, depois 1, depois 0. Então o a começa grande e vai diminuindo. O b que vai aumentando. Então o a começa grande. Então, ó, elevado a 6, a elevado a 6, a elevado a 5, a elevado a 4, a elevado a 3, a elevado a 2, a elevado a 1 e a elevado a 0. Né? Depois, numa próxima linha, você copia sem o a elevado a 0. A elevado a 0 não precisa. Né? E o expoente do b? Você pode fazer agora crescer ou pensa assim, ó, você sabe que a soma dos dois expoentes tem que dar 6. Né? Ó, a soma dos expoentes sempre dá o expoente que está aqui no parênteses. Então, aqui o b tem que ser 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Só faltam agora os coeficientes. Quem vão ser os coeficientes? Estão na linha 6 do triângulo. Aqui eu já destaquei aqui, ó, linha 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a última linha do triângulo. Então, olha quem são os coeficientes. 1, só que você não precisa escrever 1, né? Você podia deixar 100. 6, 15, 20, outro 15, o 5, opa, outro 15, tô ali, o 6 e o 1 de novo. Aí, então eu consegui escrever todo o binômio, todo o produto notável, que não é tão notável assim, né? De A mais B elevado a 6, sem nem saber a regra. Eu não sabia de cor quanto que ia dar. Só que eu não sabia mesmo, não. Mas não me impede de, se eu tiver uma folhinha de papel, né, eu escrever todos os termos aqui. É entendido a lógica, gente? Do processo? Certo? Então, com isso aqui, a gente pode agora deduzir uma expressão para o... muitas vezes as pessoas fazem perguntas assim, ó. Você vai fazer um exercício, o cara te pergunta o seguinte, por exemplo, no desenvolvimento de um A mais B elevado a 5, no desenvolvimento de um A mais B elevado a 5, colocando as potências em ordem decrescente de A, para ficar do jeito que a gente é acostumado, qual seria o quarto termo? Então o cara não quer que você escreve o produto notável inteiro. Ele quer que você escreva só o quarto termo. Você pode escrever tudo, porque você já pegou o jeito. Depois você vai lá e destaca como resposta o quarto termo. Tá, mas um dia alguém vai te pedir um A mais B elevado a 15. Aí são 16 termos. Aí você vai querer o 12º termo. Aí vai demorar, né? Então, de todos os 6 termos, né, de um A mais B elevado a 5, como que seria a cara do quarto termo? Tá? Então, a gente precisa tentar deduzir uma formulinha aqui, que existe a formulinha do termo geral. Termo geral. Mas vamos tentar antes, sem ser a formulinha. Vamos tentar resolver essa questão. Quem seria o quarto termo? Ó, deixa eu começar numa tela em branco aqui, para ficar... Senão acho que não vai caber lá, ó. Como que vai ser, então, o quarto termo de um A mais B elevado a 5? Então, você vai pensar o seguinte, ó. Tem aqui o primeiro termo, o segundo termo, tem um monte de termo. Aí, de repente, vai vir o quarto termo, tá? Aí, depois do quarto termo, vai ter o resto dos termos lá, tal. Vamos focar só aqui. Quem seria o quarto termo? Então, primeira coisa, eu sei que ele é uma potência de A vezes uma potência de B. Certo? Eu sei que os expoentes aqui, a soma tem que dar 5. E eu sei que o coeficiente é um número do triângulo de Pascal. Tá? E esse número está na linha 5 ou na quinta linha? Está na linha 5 ou na quinta linha? É só você ter em mente, né? Tenha em mente o cara que você já sabe de cabeça. Ó, você sabe que A mais B, fazer aqui no cantinho, você sabe que A mais B ao quadrado é A ao quadrado, 2AB, né? Mais B quadrado. E você sabe que o triângulo de Pascal, o inicinho dele ali, né? É 1, aí aqui a coluna toda de 1, aqui uma diagonal toda de 1. Esse cara aqui é a soma do de cima com o da esquerda, então vale 2. Então, olha lá, ó. Olha os coeficientes lá. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Então, você sabe que os coeficientes do A mais B ao quadrado, linha 0, linha 1, linha 2. Então, se você elevou a 2, os números estão na linha 2. Não pensa se é a terceira linha que você escreve. É o número que está aqui, é o número que está aqui. Elevou a 2, está na linha 2. Então, eu elevei a 5, vai estar na coluna 5, vai estar na linha 5, certo? Então, na linha 5. Ops, na linha 5. Agora, o quarto termo, tá? O quarto termo. O primeiro termo é a coluna 0, certo? O primeiro termo está na coluna 0. Você tem que começar a contagem do 0. Então, deixa eu fazer um rabisco aqui, ó. O primeiro termo é a coluna 0, o segundo termo é a coluna 1,
O terceiro termo, tá, então percebi a lógica. A coluna é 1 a menos que o termo. A coluna é 1 a menos que o termo, certo? Então o quarto termo está na coluna 3. Quarto termo está na coluna 3. Ó, já matei quem é o número. Só falta agora os expoentes, certo? Ninguém conta de trás para frente, gente. Todo mundo começa a contar os números em ordem crescente, né? Qual das duas letras aqui que o expoente cresce, né? Igual contagem de número, do A ou do B? Foca aqui, ó, nesse que você tem referência, que esse aqui é o que você sabe de cor desde o fundamental. Qual das duas letras que o número cresce, que o expoente cresce? É o do A ou do B? É o da segunda letra, ó. Aqui nem tem B, porque é B elevado a 0. Aqui tem um B elevado a 1 invisível. Aqui tem B elevado a 2 invisível. Certo? Então, olha só. O primeiro termo, o B eleva a 0. Então, ó, o primeiro termo, o tal do B eleva a 0. O segundo termo, o B eleva a 1. O terceiro termo, o B eleva a 2. Então, olha só. O número da coluna e o expoente do B é o mesmo. O número da coluna e o expoente do B é o mesmo. E a posição e o termo, né, a ordem do posição é 1 a mais. Então, já que eu já matei que a coluna aqui é a coluna 3, o expoente do B também é 3. Porque eu vi aqui, né, que o número da coluna e o termo é o mesmo. E o expoente do A? É fácil, porque você sabe que a soma desses dois tem que dar o expoente que está ali em cima. Então, se aqui é 3, o expoente do A é o 2. Tá? Opa, toda hora isso aqui. O expoente do A é o 2. Então, esse é o termo. Esse é o tal do quarto termo que eu estou procurando. Certo? Esse é o quarto termo. Você poderia vir num canto aqui agora, calcular quem é o binomial 5, 3, né? Você vai num rascunho, quem é o binomial 5, 3? Deixa eu fazer aqui no cantinho. Binomial 5, 3 é 5 fatorial sobre 1 menos o outro fatorial, né? O 5 menos o 3 fatorial, vezes o segundo número fatorial. Esse que é o binomial 5, 3, né? Então isso aqui dá 5 vezes 4 vezes 3, cansei, né? O 2 fatorial é 2, o 3 fatorial eu vou usar para cortar aqui. 5 vezes 4, 20 por 2, 10. 10. Então, esse termo que eu estou procurando aqui, tá? Ele, na verdade, é o 10 a quadrado B ao cubo. Esse é o tal do quarto termo de A mais B à quinta, sem você ter que escrever todo o A mais B à quinta, tá? Então, os livros, eles trazem uma fórmula do termo geral assim, ó. Os livros trazem uma fórmula do termo geral assim, ó. O dia que você tiver que fazer um A mais B elevado a N e quiser calcular o termo de ordem, né? Vamos pensar aqui. Você quer o quinto termo. Você quer o quinto termo. O quinto termo, o coeficiente é 1 a menos, tá vendo? Ó? O segundo termo era a coluna 1, o expoente era 1. Terceiro termo era a coluna 2 e o expoente aqui era 2. Então, o quinto termo tá na coluna 4, né? Então, você vai fazer assim, ó. Vai ser, vamos chegar lá no quinto termo. Vai ser um número binomial. Como é que vai ser esse número binomial? Vai estar na coluna N, certo? Coluna N. Ó, linha N, perdão, linha N. A coluna vai ser um número qualquer, tá? Aí vai ter as potências de A e B. Qual das duas que o expoente cresce? É a do B. E esse número da coluna também cresce. Começa coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Igual o expoente do B também cresce. Então o expoente do B sempre vai ser igual ao da coluna. O expoente do B sempre vai ser igual ao da coluna. E o expoente do A? Você sabe que os dois juntos tem que dar N. Então se aqui já é P, aqui é N menos P. Certo? Essa é a cara do termo geral. Essa é a cara do termo geral. Você só tem que saber qual termo. Quando esse P, por exemplo, for 4, você está calculando o quarto termo? Não. Quando esse termo for 5, você está calculando o quinto termo? Não. Olha lá aqui, ó, no nosso rascunho.
Quando a coluna for 1, eu estou no segundo termo. Quando a coluna for 2, eu estou no terceiro termo. Então, quando a coluna aqui for P, eu estou calculando o termo 1 a mais. Então, isso aqui é o termo P mais 1. Esse aqui é o termo P mais 1. Cara, não estresse com isso. Tentar decorar isso daqui é um negócio muito bizarro. Eu calculei aqui o quinto termo sem preocupar com isso. Sem preocupar com isso. Certo? Eu não mentalizei essa fórmula aqui. Eu fui rabiscando devagarzinho. Tá bom? Vou fazer um, para a gente finalizar aqui, onde o binômio já é um pouco mais torto mesmo. Tá? Mais difícil. Então, por exemplo, vamos fazer um assim, ó. Como seria na hora que você fosse desenvolver, por exemplo, 3a ao quadrado, tá vendo? Agora o termo que está dentro do parênteses, ele já tem coeficiente e já tem expoente. Isso vai atrapalhar muito, tá? Isso vai atrapalhar muito. Menos, vou complicar também sua vida, ó. Raiz quadrada de b. Eu quero elevar isso daqui a 7. Eu quero levar isso aqui a 7. Mas eu não quero que você escreva tudo, não. Tá? Não quero que você escreva tudo, não. Eu quero que você calcula para mim só o quinto termo. Tá? Para a gente finalizar esse negócio aqui. O quinto termo. Como que seria o quinto termo dessa bagunça? Primeira coisa. Você não pode ter essa escrita feia dentro do parênteses, não. Tá? Você tem que ter dentro do parênteses as coisinhas em forma de potência. Então, por exemplo, o A está em forma de potência, A elevado a 2. O B não está em forma de potência, está dentro de raiz. Então, primeiro lembrete, se você tiver uma raiz de índice A de um número elevado a B, isso é a mesma coisa, ó, A tem uma barra aqui, tá vendo? Ó, A barra B. Então isso aqui é a mesma coisa de x elevado a b barra a. Porque aí eu saio da escrita de raiz e escrevo em forma de potência. Tá bom? E se, por exemplo, o termo lá do parênteses tivesse a letra no denominador? Tá? E se, por exemplo, fosse assim, nossa, o Moquinha me deu um 2 sobre b ao cubo. Não. Aí você não trabalha assim, não. Trabalha assim, ó. 2 vezes b elevado a menos 3. Porque aí você tem de novo uma potênciazinha, certo? Eu preciso que você dê preferência para escrever as coisas assim, ó, em forma de potência, tá? As coisas em forma de potência, tá bom? Ficou até feio esse círculo ali, né? Deixa eu tirar ele aqui. Então, ó, pensando isso, vamos escrever ali agora. Então, esse B aí eu já manjei que na verdade não é B, né? Na verdade eu vou escrever essa pergunta assim, o 3a ao quadrado eu vou deixar, o menos também vai afetar um pouquinho a nossa vida, certo? O menos vai afetar a nossa vida, vai ser B elevado a meio, B elevado a meio. Tudo bem? Agora, esse menos aí, como que vai atrapalhar a nossa vida? Porque eu te ensinei o binômio de Newton quando tem um mais. Eu não ensinei quando tem um menos. Então você vai ter que pensar assim, ó. Podia ter arrumado aqui de uma vez. Esse menos, você vai pensar como se fosse assim, ó. 3a ao quadrado somado com um menos. É como se tivesse um menos 1 multiplicando o b elevado a meio. Certo? Pensa como se fosse assim. Somado com o menos b elevado a meio. Né? Isso tudo elevado a 7. Pronto. Agora eu estou pronto para resolver a pergunta. Por quê? Eu não tenho mais o menos. Eu tenho aqui um mais. Certo? Porque ao invés de escrever menos tanto, eu coloquei somado com menos tanto. E eu tenho tudo em forma de potência. Então, bora para o quinto termo. Quer ver o quinto termo? Sem eu decorar aquela fórmula, a cara do quinto termo é assim, ó. Um número binomial, certo? Vezes
uma potência do primeiro termo do binômio. Quem é o primeiro termo do binômio? O primeiro termo do binômio é o 3a ao quadrado, tá? Vezes uma potência do segundo termo do binômio. Quem é o segundo termo do binômio? O segundo termo do binômio é o menos b elevado a meio. Certo? Esse é o segundo termo do binômio. Agora, como é que funciona? Vamos começar pelo parênteses. O segredo... parênteses, esse parênteses do coeficiente. O segredo é aqui. Você está elevando a 7. Então, isso aqui vai sair da linha 7. Certo? O coeficiente que você colocar aqui embaixo, a posição da coluna, é igual à posição do expoente do segundo cara aqui. Certo? Mas o primeiro é coluna 0. O segundo é coluna 2. O terceiro, primeiro é coluna 0, segundo coluna 1, terceiro coluna 2. Então o termo é um número a mais. Então o quinto termo vai ser coluna 4. Tá? O quinto termo vai ser coluna 4. Então aqui eu também elevo a 4. E aqui eu elevo a quanto? A um número que somado com esse dá o 7. Então você eleva a 3. Aí, sem saber a fórmula decorada. Agora você só tem que fazer essa conta. O binomial 7,4, vou ter que calcular, né? Que é o binomial 7,4. É o 7 fatorial sobre 7 menos 4 fatorial vezes o 4 fatorial. Tá? Quando é isso? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Cansei. 3 fatorial é 6. E o 4 fatorial eu vou cortar com 4 fatorial. O 6 eu corto com 6, sobrou 35. Ah, então o quinto termo vai ter um coeficiente 35? Não, por causa dessa bagunça aqui, ó. Vai dar 35. Isso daqui fica 3 elevado ao cubo vezes a ao quadrado elevado a cubo. Ao quadrado elevado ao cubo, você multiplica os expoentes, deu a sexta. Certo? E ali vai ficar, aqui é como se fosse menos 1 vezes isso, né? Então vai ficar menos 1 elevado à quarta vezes b elevado a meio elevado a 4. Você multiplica os expoentes, meio vezes 4 dá 2. Então, quanto que vai dar de coeficiente, na verdade? Vai dar 35, né? Vezes 27, vou fazer isso de cabeça não. 3 vezes 3, 9 vezes 27, vezes menos 1 elevado à quarta, que vai dar 1, então nem vou colocar, vezes a sexta, vezes b quadrado. Essa é a cara do quinto termo do nosso binômio 3a quadrado menos raiz de b elevado a 7, certo? Nossa, Moca, mas a soma dos expoentes aqui está dando 8, era para dar 7. Não, a soma desse aqui com esse aqui tinha que dar 7. Eu não tenho culpa que aqui por dentro já tinha outros coeficientes para atrapalhar o negócio, certo? O problema foi isso, tudo bem? É só aqui que você tem que preocupar. Ah, Moca, esse número aqui, 35 vezes 27, que sábado à noite você calcula quanto que é, ele nem está no triângulo de Pascal lá na linha 7. Não, não está. Quem tinha que estar era esse aqui. É o 35. Só que eu não tenho culpa que os termos também tinham um 3zinho, um menos 1, e isso acaba mascarando o coeficiente final. O coeficiente final acaba sendo um número estranho, mas é porque ele tem esse 27 que contaminou aqui, porque já vinha daqui de dentro. E aqui agora você consegue entender por que quando você tem um sinal de menos dentro do binômio, as parcelas ficam alternando o sinal. Por quê? Você vai fingir que é menos 1 multiplicando, e aí o expoente aqui, ó, um termo tem elevado a 4, outro tem elevado a 5, outro tem elevado a 6, outro tem elevado a 7. Ou seja, uma hora é par, outra hora é ímpar, outra hora é par, outra hora é ímpar. E aqui, então, esse menos 1, uma hora vai estar com o expoente par, outra hora vai estar com o expoente ímpar. Por isso que fica alternando o sinal. Certo? Entendido, gente? Certinho, certinho, certinho.
No mais, um tipo de pergunta que é mais... Quer dizer, nenhuma pergunta é comum de se fazer. Mas quando tem, às vezes eles pedem para você assim, ó, um tipo de pergunta assim, ó, nossa senhora, Moca, o cara me deu essa pergunta aqui, ó, 2x, né, 2x mais y quadrado elevado a 4. E ele perguntou o seguinte, quanto dá a soma de todos os coeficientes da expansão desse binômio? Vai ser misericórdia. Eu vou ter que escrever todos e somar todos os coeficientes. Então, quanto dá a soma dos coeficientes? Quanto dá isso? Tá? Soma dos coeficientes. Cara, isso quando perguntava alguma coisa, esse era o tipo de pergunta mais comum. O que acontece aqui, ó? Cara, isso daqui são vários termos de potências de xy. São vários termos de potência xy. São vários termos de potência xy. Então isso aqui é igual a um monte de treco aqui que é cheio de xy, tá? Um deles, por exemplo, tem um x elevado a um blá blá blá, vezes um y elevado a um blá blá blá, e tem um coeficiente aqui que é um número que eu não sei qual que é, certo? E tem outros termos lá também, tudo bem? Mas se isso daqui é igual a tudo que está do lado de cá, a igualdade tem que ser verdadeira para qualquer valor de x e y. Se é para qualquer valor de x e y, qual que é o segredo? É você trocar todos os x e y por 1. Se você trocar esse x por 1 e esse y por 1, olha o que acontece com esse termo, por exemplo. Olha o que acontece com esse termo, por exemplo. Se o x for 1 elevado a sei lá quanto, dá 1. Se o y for 1 elevado a não sei quanto, dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Vezes o tal coeficiente é o tal coeficiente. Então, quando você troca todos os x e y por 1, essa soma de vários termos vai virar a soma dos coeficientes, que é o que o cara quer. Então, então eu vou chegar aqui e vou trocar todos os x e y por 1? Não aqui, porque você nem sabe como é que é aqui, a não ser que você escreva todo mundo. Você vai trocar direto aqui, porque aqui já está prontinho. Então, quanto que dá a soma dos coeficientes? É só você chegar nesse parênteses e trocar todo mundo por 1. 2 vezes 1 vai dar 2, mais 1 ao quadrado é o próprio 1, elevado a 4. Isso vai dar 3 elevado a 4, que dá 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Então, se você escrevesse o binômio todo aberto e trocasse todos os xy por 1, ia sobrar os coeficientes somados. E os coeficientes somados, a soma daria 81. Certo, gente? Às vezes os caras ficam fazendo as perguntas assim também, ó, igual aqui eu pedi para você o quinto termo. Tem gente que pede assim, não, qual é o termo que vai ter o a elevado a 6? Né? Que é o quinto termo, que o nosso que dá elevado a 6. Aí você nem sabe qual termo que é. Então o que você faz? Como é que você vai saber qual coluna que vai estar? Você não sabe. Você coloca a coluna P. Aí aqui vai estar P. Aqui vai estar 7 menos P. Aí você vai ter um expoente todo em forma de letra, certo? E aí você iguala esse expoente ao 6 que ele quer. Mas isso aí, coisas assim, mais complicada, a gente vai trabalhar nas nossas lives. Beleza? Pessoal, muito obrigado então. É isso. Se cuidem. Valeu e até a próxima. Lava a mão. Fui!